noite a todos os queridos irmãos e amigos visitantes e aqueles que estão nos ouvindo na TV, JuVV, que Deus os abençoe. E que ao meditarmos juntos nas palavras do nosso grande e maravilhoso Deus, que a paz do Senhor envolva o nosso coração e nós sejamos satisfeitos conforme é e está escrito na palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso amorável Pai Celestial, Salmo 34. Hoje é uma quarta-feira de oração. E nós vamos meditar um pouco nas palavras do salmista. Ele foi um homem que Deus ouviu muitas das suas orações, ou todas, não talvez como ele queria, mas como Deus achava melhor respondê-lo, e como iria satisfazer melhor as suas necessidades. Salmo 34. A bondade de Deus. É interessante aqui nesse salmo, na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco. E por isso Abimeleque o mandou embora. É interessante um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Quando entregam ele para o inimigo, quando ele chega diante do inimigo, ele finge-se de louco, porque ele tem certeza que com as informações que o rei Abimeleque tinha dele, ele estaria destruído. Esta foi uma das vezes que eu fico pensando como nós falhamos. Davi falhou muitas vezes, muitas vezes. E esta foi uma delas. Mas nós vamos seguir no Salmo para ver como Deus olhou para esse homem, nas suas enormes falhas, para que nós, ao olharmos para a falha dele, para vermos como Deus atuou na vida dele, nós tenhamos esperança. E nós tenhamos paz e alegria de saber que mesmo quando erramos, Deus não nos rejeita. Eu quero ainda orar com vocês. Pai santo e querido, que gostoso, Senhor, estarmos junto contigo nesta noite. E ter certeza que Tu tens prazer em estar conosco. Isso impressiona o nosso coração e nos enche de alegria. Porque como pode um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, agradar-se de homens falhos, tão pequenos e que tropeçam, e mesmo assim Tu tens prazer em nós Te agradecemos e Te louvamos por isso. E rogamos-Te humildemente, perdoa o vírus do pecado que habita em nós, perdoa nas vezes que Te desonramos, tropeçando e caindo, e aceita o nosso coração, cheio de gratidão por tudo que nos tem feito, e conhece o plano e o propósito que temos de andar contigo e fazer a Tua vontade, para que cada vez mais Tu Te alegres conosco. Rogamos-Te humildemente, ilumina nossa mente, ao meditarmos as Tuas palavras com a presença do Teu Espírito Santo. E entendamos que da mesma forma como Cristo Jesus nos perdoa, nós também devemos perdoar aqueles que erram conosco. Que da mesma intensidade que Cristo Jesus nos amou, ensina-nos a amar também. Não sabemos fazê-lo. Por isso, capacita-nos a amar aqueles que erram conosco, os nossos queridos, nossos familiares, nossos parentes, nossos conhecidos. E aquele que Tu amas também. Em nome e por amor de Cristo Jesus, venha falar conosco através da meditação que faremos. Amém.
34:1 diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Sabe, o salmista foi um homem muito perseguido. Deus dissera que ele seria o rei do povo dele. E mesmo sabendo que ele seria o rei, ele ainda era perseguido de uma forma tremenda por Saul. E muitas vezes Davi estava próximo, podia ter acabado com a vida de Saul, mas ele não fez. Sabe, às vezes Deus tem um plano para nós, e nós achamos que Deus está demorando para cumprir o plano dele com a nossa vida. E nós queremos dar uma mãozinha. Senhor, está demorando demais. O meu tempo passa rapidamente, para ti os anos não contam, os dias não contam. Então eu preciso te dar uma mãozinha para que as coisas aconteçam. E nós apressamos dando uma mãozinha para Deus. Mas o salmista aí, eu fico impressionada e eu amo pensar e falar em Davi. Sabem, por causa da humildade e da paciência de Davi. Ele não atropelou as coisas. Saul perseguia Davi. E muitas vezes Davi estava próximo. Davi chegou a cortar a orla de Saul, mas arrependeu-se. Será que eu e você teria esse arrependimento? Será que teríamos? Ou com certeza nós pensaríamos assim: Deus quer que eu dê cabo da vida de Saul. Deus o entregou nas minhas mãos, então eu devo matá-lo. E acabará minhas dores de cabeça, minhas perseguições, minhas lutas pelo deserto. Davi podia ter pensado isso. Mas Davi respeitava Saul, porque o grande Deus de Davi o tinha escolhido. Irmãos, nós conseguimos entender essa espécie de reverência, de temor, de respeito para com Deus e com aquilo que Ele obra na vida dos outros ao nosso redor. E ele diz que o louvor estaria nos lábios dele o dia inteiro, mesmo sendo perseguido. O versículo 4. No versículo 13, ele diz que era para os perseguidos ouvirem e se alegrassem com ele. Você é perseguido? Você já foi perseguido em alguma situação na sua vida? Já foi perseguido? Ou por preconceito? Ou por discriminação? Você já foi perseguido? O salmista diz que era para cada um de nós, se fosse que foi perseguido, para se alegrar com ele. Para se alegrar com ele. No versículo 4 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Todos nós temos medo, eu não sei qual é o seu medo. Muitos esposos têm medo de ser deixados pelas esposas vice-versa. Muitos homens têm medo de perder o emprego. Se eu perder o meu trabalho, tão bom que eu estou, o que eu vou fazer da minha vida? São muitos medos. Nós temos medo de andar sozinhos pela rua. Temos medo que entrem em nossa casa e roubem, porque acontece mesmo. Os discípulos tiveram medo, e quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos fecharam todas as portas e janelas, estavam com medo.
Antes os discípulos tiveram medo quando Jesus os convidou para entrar no mar. Estava todos no barco, até mesmo Cristo Jesus. E quando Jesus dormiu, levantou no mar uma tempestade e os discípulos tiveram medo. Sabe, e quando nós temos medo, nós perdemos a noção das coisas. Nós ficamos nervosos, ficamos agitados e nós nos tornamos agressivos, porque o medo fecha as janelas da nossa inteligência e nós agimos por instinto quase, e alguns por instinto mesmo. Os medos trazem bloqueio no nosso raciocínio, na nossa mente. E Ele me livrou de todos os medos. Quando você está com medo, o que é que você faz? Você clama a Deus, você clama e suplica, e suplica, e suplica, até o medo sair, até Deus te fortalecer. Ou você permite que aquele medo tome conta de você e você perde noção das coisas. Os discípulos tiveram muito medo e foram acordar Jesus, brigando com Jesus. Mestre, não te dá que perecemos? Como que dizendo, fica dormindo aí, não está vendo que nós estamos morrendo? Quantas vezes as esposas brigam com o esposo, dizendo assim, você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que nós estamos numa situação difícil? Você não está vendo? E nós brincamos um com o outro. O inimigo levanta tempestade na nossa vida, como levantou naquele mar. E se ele pudesse, ele teria destruído não só os discípulos, mas a Cristo Jesus também. O inimigo levanta tempestades, crises na tua vida com um objetivo só, de destruir você. É este o objetivo que ele tem. No 4, o salmista diz, eu pedi ajuda do Senhor. Quando estamos com medo, precisamos ir buscar a Cristo Jesus, porque é Ele que nos salva. E quando os discípulos foram, Jesus levantou-se, e veja que Jesus brigou com os discípulos, dizendo, escuta, o que é isso? Jesus poderia ter dito para eles, como vocês podem dizer que eu não ligo e não me preocupo com vocês? Eu estou a ponto de morrer na cruz do Calvário. Olha, eu tenho andado com vocês, operado milagres, multiplicação de pães eu tenho feito, tenho curado coxos, libertado dos demônios. Eu tenho procurado em todos os momentos revelar o meu amor e a salvação de vocês. Eu vou ser levantado na cruz do Calvário e vocês vêm dizer isso? Não é assim que nós recebemos alguém nervoso, alguém bravo, alguém irritado, alguém decepcionado, alguém frustrado, quando briga com a gente. Jesus foi e resolveu o problema primeiro. Os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse? Quem é esse? Eles não conheciam Jesus. E o nosso medo impede-nos de ver Jesus, de ver quem é Ele. Deus precisa permitir as provações, as aflições em nossa vida, para nós termos uma comunhão tão grande com Ele, para nós vermos Ele face a face, no coração. Jó, depois de todo o sofrimento, Jó era um homem íntegro. Alguns estudiosos dizem que ele era lá dos edomitas. Ele não era do povo de Deus, literalmente falando, mas Deus o amou pela fidelidade, pelo conhecimento que Jó tinha de Deus.
Deus ficou maravilhado com ele e disse: viste o meu servo Jó. E Jó, depois de todo o sofrimento, Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir, hoje meus olhos te veem. Sabe, às vezes Deus permite o sofrimento para eu e você ver a Deus. Os que são perseguidos, diz o versículo 5, olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Que coisa fantástica, irmãos. Eu, um pobre sofredor. Ele podia ter dito: eu, um rei de Israel. Eu, um pobre sofredor. A humildade de Davi. Gritei e o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Que tipo de aflição é a sua? No versículo 7, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Já viram muitas esposas, quando os esposos vão sair, elas fazem muitas recomendações. Cuida disso, cuida daquilo e faz isso. Elas cuidam. As mães, os pais, quando os filhos vão sair de casa, elas dizem, fazem milhões de recomendações. E quando já lá uma certa idade, a mãe diz assim: eu cuidei do meu filho. E de quem é a proteção mesmo? De Deus. Quando o seu filho vai para a escola, não é você que cuida dele mais. Se ele fica de manhã um período, ou se ele fica 2, não é você que cuida dele. Quem é que cuida dele? É Deus que cuida. E Ele usa as pessoas preparadas para isso, os profissionais, para cuidar dele, mas é Deus que está cuidando. Ele está enviando anjos para cuidar dele. Está enviando o Espírito Santo para cuidar deles. O anjo do Senhor fica em redor. Que coisa gostosa, irmãos, daqueles que o temem e os protege do perigo. Sabe, irmãos, precisamos desenvolver uma fé tal que não fiquemos preocupados em cuidar daquilo que é o Senhor que cuida. Às vezes queremos tomar o lugar de Deus, as honras de Deus, e está escrito, não digo que o meu braço conseguiu isso, conseguiu aquilo, mas a gente conhece Cristo Jesus numa certa idade, depois é tão difícil você depender dele para tudo. Você acha que não precisa. Certa vez, alguém disse assim, eu perguntei, está namorando, pretende casar? Está buscando orientação divina? Eu nunca busquei a orientação divina para eu me casar, para eu arrumar um namorado, nunca busquei. Eu falei, nunca buscou? Não, imagina incomodar a Deus com isso. É difícil nós dependermos de Deus para tudo e qualquer coisa. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer que nós façamos. Porque quando nós entendermos e dependermos dEle, estivermos dispostos, o que Deus permitir é o melhor para mim. Quando entendermos isso,
não haverá aflição de alma na nossa vida. E à medida que ela vai havendo, a gente vai desenvolvendo. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, conforme está escrito em Filipenses 4, alcançará o nosso coração. Oito. Olha que coisa linda. Procure descobrir por você mesmo. O que, irmãos? Como o Senhor Deus é bom. Como é que você vai descobrir por si mesmo? Aprendendo a confiar nele, a depender dele, entregando as suas preocupações, conversando com ele como um amigo, entregando tudo nas mãos dele. Muitas vezes nós queremos que as coisas, as esposas querem que os esposos façam as coisas do jeito que elas querem. É ou não é verdade? E elas ficam todas uriçadas. Bem, você vai fazer assim. Bem, mas tem outro jeito. Mas é assim que tem que ser feito. As esposas só falta bater nos esposos para eles fazerem do jeitinho que elas querem. Não é verdade? Não confiamos. Queremos que as coisas saiam do nosso jeito. E os esposos, iguais, querem ter autoridade sobre a esposa. E muito do nosso povo, não, né? Muitos, não todos, é claro, mas muitos tiram da esposa o direito de escolha. Faça tudo como eu estou mandando. Eu sou o sacerdote e você tem que me obedecer. Está escrito. Não está escrito? Está escrito. Mulher tem que ser submissa ao marido. Não está escrito, irmã? Muitas vezes o sacerdote esquece e confunde, não compreende bem as palavras. Ou não lê o versículo. Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo ama a igreja? Subjugando, sendo duro. Ele ama de uma tal forma que eu e você estamos aqui. Éramos bonzinhos. Éramos como os apóstolos. Alguns apóstolos, na verdade. Senhor, quer que eu mande descer fogo e queimar todo mundo? Não é isso que às vezes a gente tem vontade de fazer? Sejam verdadeiros, às vezes é, né? Tem hora que você não tem vontade de pegar teu filho, né? Isso é o que nós sentimos. Mas Deus é maravilhoso, Ele diz, descubra por você mesmo. Tenha uma experiência pessoal comigo de uma tal forma que você entenda como eu sou. Deus fala isso para nós. E o salmista diz assim, descubra você mesmo, entregando tua vida a Ele, completamente, sem reserva, sem medo. Mas para você fazer isso, você precisa estudar as Sagradas Escrituras. Sabe, irmãos, o problema é que nós não investimos tempo na oração. Não investimos. Quanto tempo você gasta na oração? Você olha no relógio, falta 5 minutos para sair. Você dobra os joelhos ou às vezes, Senhor, perdoa, mas não dá tempo de eu ajoelhar. E você vai orando. E no caminho você se perde, você nem lembra que estava orando mais. Nós não investimos, nós precisamos investir tempo em oração. E falta-nos a disciplina na oração. Sabe o que é disciplina na oração? Você ora a Deus e está orando. Já aconteceu isso com você? Você está orando e você lembra de uma tal pessoa e você começa a lembrar todos os teus problemas e ansiedades no meio da oração.
E você começa e esquece que está orando. E esquece que está... Já aconteceu isso? Você esquece que está orando e começa a ficar preocupado e sai correndo fazer as coisas. Ellen White diz que isso acontece. Acontece quando a nossa mente não é disciplinada. O que é que está te preocupando? Ela diz assim, traga as preocupações, aquilo que te tirou da oração, traga aos pés de Cristo, mas continue a oração. Continue a oração, até disciplinar a sua mente. É fácil disciplinar uma criança? Tem criança que já é diferente, já é bonzinho, né? Já é obediente um pouco. Agora tem aqueles que, olha, você precisa botar todas as suas energias para discipliná-los e para disciplinar você também. Porque quando você disciplina o teu filho, ao mesmo tempo você está sendo disciplinado. E é difícil, né? Tem uns que são dóceis. Tem uns que, olha, você fala, quem que puxou? Descubra você mesmo como Deus é bom, entregando a tua vida, permitindo que Ele faça. Feliz aquele que encontra segurança nele. Aquele que encontra segurança nele. Você está encontrando segurança em Cristo Jesus? É nele ou é no teu trabalho que você confia? É nele ou é no teu esposo que você confia? Que você respira? Tudo depende dele. Ou é nos teus filhos? Aqui diz assim, o salmista diz, o quê? Feliz aquele que encontra segurança nele, em Deus. Porque em qualquer lugar você está tranquilo, em paz. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aquele que o teme não tem falta de nada. Não quer dizer que não vai lhe faltar, mas aquilo que você necessita não vai faltar. E quando faltar, como o povo do deserto, Deus deixou que faltasse. Deus deixou que faltasse alimento. Deus deixou que faltasse água. Mas aqui diz que não faltaria nada. Quando faltar, Ele quer que você sinta a dependência dEle e peça e Ele te dará. Às vezes nós reclamamos como o povo do deserto, sabe? Quem mais reclama é as mulheres. Me perdoe, não é verdade? Quem mais reclama é as mulheres. Os homens reclamam também. Mas as mulheres reclamam de tudo. Não é verdade? Deus é maravilhoso, Ele ama as mulheres e Ele sabe que as mulheres muitas vezes são mais sensíveis, de coração aberto para fazer a vontade dEle. E no deserto não eram só mulheres que reclamaram, eram homens também. E muitos pereceram no deserto por causa da reclamação. Quando você não tem algo e diz assim, eu não tenho isso aqui, que coisa chata. E você começa a praguejar porque não tem aquilo, e você não consegue agradecer aquilo que você já tem. Você olha, mas eu queria aquilo lá. Bem, porque você não trouxe aquilo, é aquilo que eu queria, não era isso. Sem reclamações. Você vive reclamando? Você vive reclamando de tudo e de todos? Não está bom o trabalho, não está bom a tua vida, não está bom a escola, teu marido não é aquilo que você desejava, tua esposa não é, mas seus filhos, olha, eu queria que meus filhos... Você reclama de tudo? Irmãos, vamos cuidar, senão a gente fica no deserto. Versículo 11 diz, venham meus jovens amigos e escutem, que eu os ensinarei a temer o Senhor, a temer a Deus. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Não digam coisas más, não contem mentiras, vocês contam mentiras.
Não contem mentiras. Deus abomina mentira. Porque Ele é a verdade, Ele é toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos estar emaranhados em mentira, em enganos, enrolações. Afaste-se do mal, faça o bem, procure a paz e faz tudo para alcançá-la. Veja o 15, que coisa linda, Deus cuida das pessoas honestas e faz o quê? Ouve os seus pedidos. Você é honesto, você é transparente, você é verdadeiro. Deus cuida destas pessoas. No 17 diz o quê? Quando as pessoas honestas fazem o quê? Chamam o Senhor. O que acontece? Hoje é uma quarta-feira de oração. Eu e você precisamos aprender a andar com Deus, ser temente, fazer a vontade dEle e confiar nele. Entregar a nossa vida para Ele, a Ele. Porque quando as pessoas honestas chamam o Senhor, as ouve e faz o quê? As livra de todas as suas aflições. E Ele fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, não por ser bom sozinho, mas Cristo é bom. Se você tem Cristo, o Senhor livra você de todas elas, está escrito no versículo 19. Meus queridos irmãos, que Deus te abençoe, te ame e isso se torna real na sua vida. E você leia mais esses salmos. Salmo 34, para você compreender o que você deve fazer para entregar a sua vida, para você ser aquilo que Ele deseja. Não precisamos ficar rastejando. Deus é todo suficiente, Cristo é todo suficiente, e Ele habita em você pelo Espírito Santo. Ele habita em você, Ele tem prazer em morar na sua vida. Então, meus queridos, Jesus teve as suas orações ouvidas, e uma delas foi ouvida da forma como Deus achava. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não passou. Se possível, não era possível eu e você sermos salvos sem Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Muitas vezes, você quer que passe de você o cálice de sofrimento também. Jesus, certa vez, Ele disse assim, disse para Maria, para os outros, para Marta, vocês não entendem que é preciso passar por isso, para depois eu entrar no reino da glória? Meus queridos, muitas vezes passaremos pelo vale das aflições, mas está aqui, Deus nos livra. E aqueles que Ele não puder tirar o cálice de nós, esse cálice será necessário para você entrar na glória. O que nós precisamos é confiar e nos entregar. Enquanto nós pensamos, enquanto nós ouvimos o hino que o Rafael vai cantar, meditemos numa entrega que a gente tem que fazer completamente a Deus. E Ele ficará feliz conosco. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus, me rendo.
resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Hoje entrego a minha vida a ti. Estou em paz. Te entrego a minha vida outra vez, Senhor. Se não te louvarmos, o que nos resta fazer? Que gostoso, Senhor, que Tu olhas para nós e nos perdoas. Que gostoso que o Senhor coloca no nosso coração um novo cântico. Coloca nossos pés numa rocha firme. E neste momento rogamos-te humildemente, batiza o Teu povo, cada querido Teu que Tu trouxeste nesta noite, chamando pelo nome, porque necessitavam de Ti, porque Tu querias abençoá-lo nessa noite. Que cada um deles volte abençoados por Ti, sentindo o refrigerário do Teu Espírito Santo em sua vida. Muda-nos, Deus eterno. E obrigado pela morte de Cristo Jesus. Que o sacrifício, o amor que Cristo fez por nós, o amor com que Ele nos tem amado, transforme completamente a nossa vida. Não queremos ficar nesse deserto, no deserto desta vida. Estamos com saudades de Cristo Jesus. Queremos ver o nosso Salvador face a face. Por isso, dá-nos um coração humilde, como Tu deste a Davi. Um coração cheio de gratidão. Um coração que teme a Ti verdadeiramente em todos os lugares que nós estivermos. Sozinhos em nosso quarto, na rua,
no trabalho, que nós glorifiquemos o Teu nome, porque muitas vezes, Senhor, é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade, que dá o testemunho errado da Tua graça, do Teu amor. Por isso nós Te rogamos, aperfeiçoa o amor que temos por Ti. Abençoa cada família, cada jovem. Abençoe, Deus eterno, os Teus filhos, que eles saiam daqui renovados. Que esta música do Rafael, nós Te agradecemos pelo dom da música. Te agradecemos pelo que Tu operas na vida desses jovens. Entregam-se a Ti para Te louvar, para Te glorificar. Na vida da pessoa do Rafael, abençoe todos aqueles que cantam e Te louvam. Abençoe todos os familiares que estão aqui e que Tua paz, a alegria do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Te rogamos, agradecidos por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.